E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje nós resolveremos os exercícios da semana 2 do PET Complementar Volume 2. Então, bora lá? No primeiro exercício, pede para a gente representar os três principais estados físicos da matéria, indicando a organização estrutural de cada um. Então, essa é uma questão bastante simples, né, turma? Como que é os estados físicos da matéria? Os três principais são o sólido, o líquido e o gasoso, certo? No estado sólido, as partículas elas estão muito próximas umas das outras, certo? Então vocês podem estar representando dessa maneira o estado sólido. Já no estado líquido, as partículas elas já estão um pouco mais afastadas umas das outras. Então a interação entre elas é menor que no estado sólido. E já no estado gasoso, as partículas elas estão muito afastadas umas das outras e a interação entre essas partículas ela é muito pequena. Então, vocês podem estar representando o estado gasoso dessa maneira aqui, tá joia? Então, essa questão aí é uma questão bem simples para vocês estarem entendendo como é a organização estrutural dos principais estados físicos da matéria, tá joia? Questão 2. Escreva quais das propriedades abaixo estão relacionadas aos estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Letra A. Muito compressível e assume a forma e o volume do recipiente que o contém. Com certeza estamos falando do gás, né, turma? O gás ele tem essa capacidade de ser muito compressível, ou seja, a gente consegue reduzir o volume do gás após aplicar ali uma pressão, e o gás ele sempre vai assumir a forma e o volume do recipiente onde ele está, tá joia? Letra B. Possui volume definido e assume a forma do recipiente que o contém. Com certeza estamos falando do estado líquido, né, turma? Por que estamos falando do estado líquido? Pense aí na casa de vocês. Quando vocês pegam a água da torneira, que está no estado líquido, e vocês colocam ela no copo, ela não vai assumir a forma do copo? Então, turma, é por isso que a letra B está falando do estado líquido. A água ela tem um volume definido, certo? Então, se você pega ali 1 ml de água líquida e coloca em um copo, você vai continuar tendo 1 ml de água líquida, certo? Isso não se altera. E outra propriedade do líquido é estar sempre assumindo a forma do recipiente onde ele estiver. Tá joia? Letra C. Possui forma e volume definidos. Com certeza estamos falando do estado sólido, turma. Por exemplo, a gente pega aí um cubo de gelo. Se você pegar um cubo de gelo, você vai conseguir ver um volume ali definido. Você vai ver também um formato bem certinho ali no estado sólido. Devido às partículas estarem muito próximas umas das outras, isso faz com que no estado sólido, tanto o formato quanto o volume desse estado físico, eles sejam definidos, certinho? Questão 3. Baseando-se na imagem a seguir, aí apresentou para a gente essa imagem, vai pedir para a gente responder. Nomeie as mudanças de estado físico indicadas por cada seta. Então, bora lá, turma? Sólido para o líquido. Essa passagem, turma, ela é chamada de fusão, certo? Então, quando uma substância passa do estado sólido para o estado líquido, ela está se fundindo. E a passagem do estado líquido para o estado gasoso é chamada de ebulição, ok? Depois, passagem do estado gasoso para o estado líquido esse processo é chamado de condensação. E a passagem do estado líquido para o estado sólido é chamado de solidificação. E pode acontecer ainda, turma, de uma substância passar do estado sólido para o estado gasoso, como é o caso das naftalinas. Quando isso ocorre, esse processo é chamado de sublimação. E pode acontecer o inverso também, quando tiver condições extremas, onde uma substância ela passa do estado gasoso diretamente para o estado sólido. Quando isso ocorrer, vai estar ocorrendo ali uma ressublimação, certinho? Letra B. Explique os fatores que permitem essas mudanças de estado físico. Para acontecer essas mudanças de estado físico,
vai depender de dois fatores que vão estar ali interligados, que são temperatura e pressão. Então, a variação da temperatura associada com a pressão permitem essas mudanças de estado físico. Questão 4 é uma questão do Mackenzie São Paulo. Aí vai apresentar para a gente uma tabela com os pontos de fusão e ebulição do etanol e do éter etílico. E o exercício vai falar o seguinte: pela análise dos dados da tabela, medidos a 1 atm, podemos afirmar que a temperatura de 40 graus Celsius e 1 atm, aí o exercício vai querer que a gente encontre, turma, o quê? O exercício quer que a gente determine os estados físicos que vão se encontrar essas substâncias aqui nessas condições que ele acabou de falar, certo? Então, como que a gente vai fazer isso, turma? Simples, a gente vai analisar a condição onde o exercício quer que a gente analise as substâncias. Então, ele quer que a gente analise na temperatura de 40 graus Celsius e na pressão de 1 atm, certo? Então, a gente vai comparar com as temperaturas de ebulição e as temperaturas de fusão e vamos assim determinar os estados físicos dessas substâncias. Lembrem-se, turma, que o ponto de fusão é aquela temperatura onde uma substância passa do estado sólido para o estado líquido, enquanto o ponto de ebulição é aquela temperatura onde uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso, certo? Então, 40 graus Celsius, vamos analisar aqui no caso do etanol. 40 graus Celsius é maior que o ponto de fusão. Então, a substância etanol não pode estar no estado sólido, concorda comigo? Porque se está acima do ponto de fusão, a gente está no estado líquido ou está no estado gasoso. Então, a gente precisa determinar isso agora analisando o ponto de ebulição. Analisando o ponto de ebulição do etanol, nós observamos que é 78 graus Celsius. Então, se a condição onde a gente está é 40 graus Celsius, é menor que o ponto de ebulição, concorda comigo? Então, se é menor que o ponto de ebulição, a substância ela não pode estar no estado gasoso. Então, se ela não pode estar no estado sólido, nem pode estar no estado gasoso, ela vai estar então no estado líquido, certo? Então, o etanol ele vai estar no estado líquido. E quanto ao éter etílico? Observem a temperatura de fusão do éter etílico, menos 116 graus Celsius. Nós estamos em uma condição de 40 graus Celsius, que é maior que o ponto de fusão. Então, o éter etílico ele não vai estar se encontrando no estado sólido, certo? Agora, então, se ele não pode estar se encontrando no estado sólido, ele pode estar ou no estado líquido ou no estado gasoso. Então, agora vamos analisar o ponto de ebulição. Observe o ponto de ebulição do éter etílico, 34 graus Celsius. E nós estamos numa condição de 40 graus Celsius. Se é maior que o ponto de ebulição, então concorda comigo que o éter etílico está no estado gasoso? Por que ele está no estado gasoso? Porque se estamos numa temperatura maior que o ponto de ebulição, então essa substância ela já passou do estado líquido para o estado gasoso, certo, turma? Então, o éter etílico ele vai estar no estado gasoso. Então, analisando as alternativas, a alternativa correta vai ser a letra B, que fala que o éter se encontra na fase gasosa, enquanto o etanol está na fase líquida. Tá joia? Então, turma, por hoje é só. Nossa aula está terminando por aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida, já sabem, né? Tirem suas dúvidas comigo lá pelo nosso grupo do WhatsApp. Bons estudos a todos. Até a próxima, então, e valeu!